Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio de língua portuguesa e no início da semana eu fiz um videozinho e falei que ia voltar agora no final de semana, né? No final da semana, para a gente poder comentar um pouco mais sobre aquele vídeo, entender um pouquinho mais do que a gente estava falando, do que a gente estava propondo. Eu pus um videozinho para vocês, né? Eu fiz uma fala, coloquei um vídeo no meio e pedi para vocês fazerem os comentários. E hoje eu vim aqui então para dar o retorno, né? Fiquei muito contente pelos retornos que eu recebi, então eu acho que vai ser muito legal essa nossa discussão. Vocês podem estar vendo aí uma diferença de cor na hora que eu tô falando, né? Mas eu tô montando esse vídeo aqui de maneira bastante caseira. E então eu peço desculpas aí pela variação de cor. Pode ser também que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas vai ser legal para a gente entender, né, a nossa discussão. E no finalzinho também eu quero propor um outro desafio para vocês, tá bom, pessoal? Então eu queria começar agradecendo as pessoas que fizeram os comentários que eu pedi, que me retornaram. Bom, quem me retornou foi o Pedro Henrique Costa Figueiredo, me retornou também a Vitória Eduarda, o Wallace Machado Sena e o Bruno Salles Inácio. Essas pessoas fizeram, né, aquele desafiozinho que eu pedi para vocês, que é tentar escutar o jeito que o narrador contava aquela história, né, prestar atenção nas palavras e falar para mim quais são as palavras que o narrador fala de um jeito e você, né, no seu dia a dia fala de outro jeito. E aí eu queria fazer uma listinha aqui, né, das palavras que o pessoal mandou para mim. Então eu tenho aqui a palavra lenhador, geralmente fala lenhador, apesar de que existe na nossa fala do dia a dia uma tendência a gente não falar os R's dos finais, por exemplo, dos finais do verbo no infinitivo, né? Por exemplo, em vez de eu falar caminhar, eu falo caminhar, pôr, eu falo pôr. Então, isso é uma tendência observada na nossa língua. Tem a palavra derribava, né? Que é derrubava, a palavra arve, que é árvore, a palavra fio, que é filho, esgalhando, né, que é tirando os galhos, né? Então seria esgalhando, na verdade, né? Pior, que é pior. A palavra fro, que é flor. Aliás, é muito interessante esse fenômeno que acontece com a palavra fro. Acontece também com o meu nome, que é Flávio, e muitas pessoas me chamam de Frávio. Isso é um fenômeno que troca a letra L pela letra R. Isso também é bastante comum. Então tem algumas expressões tipo braço alevantado, né, que é o braço levantado. Em riba dele caiu, né, quando fala do rancho lá, que na hora que o personagem estava fugindo, ele escondeu dentro do rancho e o rancho dele, em riba dele caiu. Em riba também era uma expressão que eu ouvia muito quando eu era criança, né, no grupo social que eu vivia, né, e é muito comum em alguns grupos sociais essa expressão também. Travessar é atravessar, né, atravessar a ponte. Suplicando, né, que é suplicando, que acontece o mesmo fenômeno que eu falei, do L pelo R, trocar o L pelo R, né. Planta, que é a mesma coisa também, é planta, trocar o L pelo R. E então, essas foram algumas das expressões que os alunos que me deram retorno mandaram para mim. E tá tudo certinho, é isso mesmo, né? A ideia aqui era perceber essa diferença de fala do narrador para o nosso jeito de falar. E por que eu perguntei isso, pessoal? Nessa historinha que eu passei para vocês, acontece uma coisa chamada variação linguística. O que é a variação linguística, né? Variação significa mudança. Então são as mudanças que a língua sofre dependendo de um monte de coisas. Por exemplo, dependendo da região que você está. Então, os mineiros falam de um jeito,
os paulistas falam de outro jeito, os cariocas falam de outro jeito. No Rio de Janeiro é muito comum substituir o S pelo X, né? Por exemplo, em vez deles falarem estão, eles falam estão. Então, dependendo da região que você está, às vezes dentro do próprio estado, existe uma diferença no jeito de falar. Existe uma diferença também com relação à idade, né? Uma criança, por exemplo, não fala do mesmo jeito que um adulto fala. Existe diferença, assim, no modo de falar de pessoas que têm escolaridade diferente, né? Então, quanto maior a escolaridade, a pessoa ela vai falar mais próximo do padrão normativo, né? Do padrão gramatical. Dependendo da profissão também, né? Existem coisas que são muito relativas à profissão, né? Os médicos têm os termos deles, o pessoal da informática tem os termos dele, e tem também a questão do grupo social a que a pessoa pertence, né? Se você pertence a um grupo social mais humilde, né? Geralmente tem um jeito próprio de falar, enquanto um grupo social mais socialmente privilegiado, né, tem um outro jeito de falar. Voltando a falar um pouquinho da questão da idade, nós temos também a diferença entre adulto, criança e jovem, né? A juventude, ela tem todo um jeito de falar que é muito diferente da criança e é muito diferente do adulto também, né? E nesse caso especificamente da história que eu passei para vocês, a gente percebe que toda a história acontece no interior, né? Então, geralmente também o pessoal do interior, eles têm um jeito de falar, né, que a gente chama de dialeto caipira, que também diferencia do jeito da gente falar normalmente, assim, na cidade grande. Então é esse fenômeno que a gente chama de variação linguística, né, que são as diversas maneiras de falar, né, as diversas variações, as diversas mudanças que a língua sofre dependendo de tudo isso que eu falei, da região, da idade, da escolaridade, da profissão, do grupo social a que você pertence. Então, essa que é a beleza da língua. Isso não acontece só com a língua portuguesa, isso acontece com todas as línguas. Numas acontecem mais, noutras menos, né? No caso do português, a gente tem uma variação muito grande e eu acho isso muito legal, muito bonito. Tem muita gente que não gosta, né? Porque acha que a gente deveria falar igual está na gramática. Só que isso não acontece. E aí a gente percebe uma outra coisa importante, que o português falado é diferente do português escrito. Enquanto a escrita está mais próxima daquele padrão normativo gramatical, a fala é mais descontraída, né? A gente não fica muito preocupado em ficar seguindo muito os padrões gramaticais normativos. É claro que isso vai depender também da situação, né? Se você está conversando com a sua família, com seus amigos, batendo um papo, você não está muito preocupado em seguir normas gramaticais. Agora, se você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Ou então se você está conversando com uma pessoa, né, com uma autoridade, você está conversando com um juiz, você está numa determinada situação, aí você vai fazer um outro uso, né, um outro registro, o uso de um outro registro de linguagem. E isso que é legal, porque quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente começa a conhecer essas várias formas de falar. Esse que é o objetivo da gente estudar, para você ficar bom na forma de usar, você saber usar a linguagem nos determinados momentos, circunstâncias que você vive no seu dia a dia. A língua é igual a roupa, né? Você vai usar uma roupa adequada aonde você está indo, né? Se você está indo numa festa, num casamento, você vai usar uma roupa mais formal. Se você está indo para um clube, passar o dia batendo papo com seus amigos, você vai usar uma outra roupa. Se você vai para a igreja, você vai usar uma outra roupa. Então, cada espaço, você vai usar uma roupa específica adequada para aquele espaço que você está frequentando. Língua é a mesma coisa, né? Dependendo de onde você está, com quem que você está falando, você também vai usar um registro, né, mais adequado para aquela situação. A gente tem que prestar bastante atenção nessas formas possíveis de usar a língua para se expressar.
essa que era a ideia nossa, né, de fazer essa reflexão com vocês, tá? E eu não sei se vocês prestaram atenção no título do vídeo passado. O título é assim: o português são dois, o outro um mistério. Esse título vem de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que foi um poeta mineiro, né, muito famoso, escreveu várias obras, ele é muito estudado, inclusive as obras dele são obras de conteúdos riquíssimos, né? E ele tem um poema que chama Aula de Português, e nesse poema ele relata, né, o eu lírico, né, o personagem do poema relata a dificuldade, né, que é essa questão da língua falada e da língua escrita. Então eu tô com o poema aqui, ele fala mais ou menos assim, ó: a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Então o que ele está dizendo aqui? Que essa língua que a gente fala, ela é facinha, né? Porque é o que a gente usa no dia a dia para a gente poder se comunicar, né? Aí ele continua assim, ó: a linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Então olha como que ele faz esse contraponto aí, né? Enquanto a língua falada é facinha, a linguagem escrita, a linguagem na superfície estrelada das letras, né, que é a linguagem escrita, ela apresenta uma série de dificuldades. Ele fala, sabe lá o que quer dizer? E aí ele vai falando, né, dessas diferenças que ele percebe nesses dois tipos de linguagem. E aí ele tem um verso aqui muito bonitinho que ele fala assim: já esqueci a língua que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. Ou seja, quando você vai para a escola, você começa a ter contato com aquele monte de regra e não sei mais o que, e aí você, né, no caso dele aqui, ele está dizendo, puxa vida, era tudo tão fácil, né? Eu já não estou nem lembrando mais como que era tão fácil a língua que eu pedia para ir lá fora, né? Que eu pedia para comer, a língua que eu usava aqui para namorar minha prima, né? E aí agora vem esse monte de regra aqui para cima de mim, né? Como que é diferente? E aí no finalzinho ele fala, o português são dois, o outro um mistério. Quais dois portugueses que são esse aqui que ele fala? O português falado e o português escrito, né? Enquanto o português falado é tranquilo, é uma coisa que a gente usa no dia a dia, o português escrito, que é o outro, é um mistério, cheio de regra. Mas também, hoje em dia, a gente já tem mudado bastante, né? Antigamente, na minha época de estudar, por exemplo, era muita gramática, né? Hoje em dia a gente estuda, assim, um pouco de gramática, mas a ideia nossa é aprimorar, né, os nossos conhecimentos de interpretação, de leitura e usar alguns elementos de gramática para poder se expressar melhor e para entender o que as outras pessoas estão querendo dizer para a gente melhor também. Então esse aqui é o desafio aí da gente aprender português. Na verdade eu acho até estranho, né, falar assim, aula de português, porque português não precisa de aula, todo mundo fala português. Na minha época, quando eu estudava, não se chamava português, chamava-se comunicação e expressão, que eu acho muito mais legal do que português. Ou seja, nossas aulas é para a gente aprender a nos comunicar e a nos expressar melhor, tá bom, pessoal? E aí, para continuar essa brincadeira da variação linguística que eu falei para vocês no início do vídeo, eu queria trazer aqui 3 coisinhas de comer, né? 3 alimentos que eu adoro muito. O primeiro alimento é macaxeira, né? Eu adoro macaxeira, principalmente frita, uma delícia, sabe? O segundo alimento que eu gosto mais ou menos assim, é bergamota. Bergamota, porque bergamota deixa um cheirinho assim na mão que eu não sou muito fã. Então eu gosto, né, principalmente quando eu estou assim no interior e às vezes eu vou num sítio ou numa chácara que tem pé de bergamota, aí eu vou lá, pego algumas, como, mas assim, não vou dizer que é aquilo que eu gosto mais.
E a outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que eu gosto um pouquinho também, minha mãe faz muito, inclusive, é girimum. Mas também não é uma coisa assim que eu sou fãzaço, não. Dos três aqui, com certeza, macaxeira é o meu preferido. E aí, você sacou do que eu tô falando? Deu para perceber? Você sabe o que é macaxeira, bergamota e girimum? Você gosta também? Fala para mim aqui algum alimento que você gosta e que de repente em lugares diferentes do Brasil ou até aqui dentro de Minas mesmo, né? Eles falam diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no nosso dia a dia. Tenta descobrir esses três que eu falei para vocês: macaxeira, bergamota e girimum. E se você souber de algum outro, escreve e manda para mim no númerozinho que eu vou colocar aqui, tá bom, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que a gente fez. Semana que vem a gente vai estar de recesso, espero que todo mundo aproveite bastante essa semaninha para descansar, porque agosto está chegando e aí, né, o segundo semestre começa, e o segundo semestre ele é menorzinho e o tempo passa muito depressa, né? Vamos aproveitar essa semaninha aí para recarregar as energias e voltar no mês de agosto com muita vontade e com muita força para a gente aprender um monte de coisa nova, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, continue se cuidando, fiquem com Deus e até mais. Não esquece de comentar, hein? Tô esperando. Tchau, tchau.